Olha só, essa é a nossa situação do nosso Conversation Class de hoje. Two friends are talking about a trip to the USA. Então, uma pessoa foi aos Estados Unidos passear, né? E esses dois amigos estão conversando sobre essa situação, sobre esse amigo, essa viagem que esse amigo fez até os Estados Unidos, tá? Tranquilo, né? É um diálogo bem simples, bem básico, uma pessoa dialogando com a outra sobre essa situação. E aí, né, conforme eu perguntei para vocês aqui como é que foi a comunicação, o que vocês fizeram, basicamente são essas as perguntas que nós teremos aqui no diálogo de hoje. E sem mais delongas, vamos adentrar nesse diálogo. A primeira coisa que o amigo que encontra o outro diz é: I heard you went to the States. E aqui eu tenho algumas coisas para dizer para você. A primeira delas é sobre a palavrinha States. Não necessariamente nós precisamos dizer United States of America, ok? A gente não precisa falar isso tudo. A gente pode abreviar e simplesmente dizer States, ou algumas pessoas abreviam e simplesmente dizem America. E tem muita gente que fala assim, não, América, nós também estamos na América, só que nós estamos na América do Sul e eles estão na América do Norte. É verdade, mas é porque aí as pessoas estão entendendo isso de uma forma equivocada. O nome do país é United States of America. É o nome do país. Então, quando o americano diz I live in America, ele não está falando que ele domina toda a América. Existem outros países na América do Norte, existem outros países como o Canadá, por exemplo, existem outros países na América do Sul, na América Central. Então, quando ele diz América, ele não está generalizando as coisas. O que ele está fazendo é abreviando esse nome gigante. É só isso, tá bom? Então, tem muita gente que acha que o americano está sendo soberbo ao dizer oh, I live in America, né? Welcome to America. Não, é porque você só está abreviando, tá? Então, United States of America, beleza? Mas, além de abreviar o America, você pode abreviar também utilizando a palavrinha States. Então, você não precisa falar United States of America. Só falar States já está maravilhoso, todo mundo vai entender. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho para passar para você aqui agora. Segundo desses pontos, né? I heard you. Olha que interessante, o D com som de D. I heard you. I heard you went to. E outro detalhe aqui é o went com o to. Por quê? O went termina com som de T, to começa com som de T. Lembra da aula passada? Nós omitimos um dos sons, juntamos as duas. Went to, went to. Então, nós temos duas junções aqui. Heard you, e o D com som de D, igual no nosso português praticado aqui no Sudeste, né? Canivete, gilete, vinagrete, Marcelo de, não é assim? Então, heard you, I heard you. E o went to, abreviado em uma palavra, olha, como se fossem duas em uma, né? Went to, porque nós temos um som que termina a palavra e o outro som que começa a próxima é idêntico. Então, a gente omite um dos sons. Went to. I heard you went to the States. I heard you went to the States. I heard you went to the States. Conseguiu? Pegou? Ficou claro para você? E quando a pessoa diz I heard you went to the States, ela na verdade está falando assim, pô, fiquei sabendo, olha, não estamos aqui para traduzir. Se eu for traduzir a palavra heard, significa ouvir. Mas a gente, em português, a gente fala o quê? Pô, fiquei sabendo que você fez assim, assim, assado. Então, o que importa aqui é a compreensão da frase e não a tradução de palavras, ok? Porque as línguas são distintas. Você não pode se atentar à tradução. Falei muito sobre isso na aula passada, não vou ficar me repetindo aqui. Se você não assistiu a aula de segunda-feira, a primeira Conversation Class, recomendo que você faça isso, tá? Foi segunda-feira agora. Então tá disponível aqui mesmo no nosso canal no YouTube, é só você procurar, tá como nome de First Conversation Class, tá? E você vai encontrar essa aula e pode assisti-la. Eu menciono isso lá e dou mais explicações. Agora é importante apenas que você entenda, caso você esteja assistindo essa como primeira aula, que quando nós falamos isso, a gente não pode traduzir ao pé da letra.
senão vai perder o sentido por completo. A gente tem que ter a ideia geral do que essa frase quer dizer. E qual que é a ideia geral dessa frase? Pô, fiquei sabendo que você foi para os Estados Unidos, é isso mesmo, né? É isso, tá? Um amigo encontra o outro, fala, pô, e aí, cara? Fiquei sabendo que você foi para os Estados Unidos. Beleza? Essa é a ideia. Agora que você já entendeu a ideia e já sabe qual é a pronúncia dessa frase, I heard you went to the States, a gente consegue praticar a pronúncia disso. E da mesma forma que nós fizemos na primeira aula, nós vamos repetir agora, tá? Então eu vou falar essa frase, vou pedir a você que feche os seus olhos e preste atenção na sonoridade da frase, no ritmo da frase, na entonação da frase. Pronúncia, só isso que importa. Não é interessante para você se atentar a cada uma das palavras. Se você fizer isso, você vai se bagunçar, tá bom? É importante que você se atente à sonoridade da frase, àquilo que você ouve. E da forma que você escutar, você tenta repetir da melhor forma possível. Não precisa ser perfeito, tá bom? Nós não estamos aqui atrás de perfeição, afinal de contas, eu e você somos seres humanos, jamais seremos perfeitos, a gente só está buscando uma evolução. Show? Combinado? Vamos lá então? Feche os seus olhos, listen and repeat. I heard you went to the States. I heard you went to the States. I heard you went to the States. Very nice, very nice. E aí, Eduardo tá dizendo aqui, né? English is so easy, especially when you study at Wave Online English. Verdade, verdade aí, Eduardo. Ó, Eduardo foi aluno nosso, né? Já concluiu o curso, hoje já fala fluente. E ele disse: inglês é muito fácil, principalmente quando você estuda no curso Wave Online English. Espero que você esteja conosco aí numa próxima turma, tá? Você garanta a sua vaga e dê uma sequência nos seus estudos para que, de forma garantida, você chegue no final do período de 6 meses falando inglês fluente de verdade. Tá bom? É importante aqui que, assim como mencionei na aula passada, que se você tiver qualquer dúvida ao longo da aula, não me espere parar para fazer essa pergunta, tá? Tem dúvida? Coloca aqui, escreve aqui a sua dúvida nos comentários. Quando eu, ao longo da aula, for ministrando a aula, eu vou fazer as minhas pausas e vou olhar o chat e vou ler as perguntas, tá? E assim eu vou saber exatamente o que você está com dificuldade e vou responder para você. Pode ser sobre o assunto aqui da aula especificamente e pode não ser, tá bom? Eu estou aqui disponível para sanar quaisquer dúvidas que você venha a ter, tá bom? Então vamos dar sequência. A pessoa diz, I heard you went to the States. E aí o outro vai dizer, yes, I did, né? Confirmando que ele foi para os Estados Unidos. Aqui é importante mencionar para você o seguinte, em inglês, nós não usamos simplesmente sim ou não, tá? O mais curtinho que a gente vai é um sim ou não, caso seja o caso, mais sujeito e verbo. Tá? E eu sei que em português isso não faz muito sentido, né? Porque em português a gente fala sim e não. Por exemplo, você gosta de jabuticaba? E a pessoa fala sim, ou então ela fala não. Não é assim? Mas em inglês, se eu te fizer uma pergunta de sim ou não, você tem que obrigatoriamente dar um sujeito e um verbo. Tá? Então você diz yes, I, sujeito, yes, I do, por exemplo. Então, no, I don't. Ou no passado, que foi o caso aqui, porque o amigo já foi para os Estados Unidos, então ele usou yes, I did. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Lembrar que em inglês nós precisamos de alongar essa resposta curtinha, de sim ou não, um pouquinho mais do que no português. Informalmente, Marcelo, a gente não poderia dar um simples yes ou um simples no? Sim, sim. No dia a dia pode acontecer de, às vezes, estar conversando com um amigo e tal, você falar assim, yeah, ó, nem yes sai, né? Yeah, pode, mas não é gramaticalmente correto. Então é importante que você saiba esses dois pontos, né? As duas formas.
o certo e o usado, tá? Para você poder escolher dependendo da situação. Vamos lá, então, vamos repetir essa frasezinha curta. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. É isso aí. E respondendo a sua pergunta, Sibeli, sim, short answers, essas são respostinhas curtas, né? Essas respostinhas curtas, por mais curtas que elas sejam, elas precisam de um sujeito e de um verbo. Beleza? Ó, Eduardo está complementando aqui, ó. I would like to say, guys, Marcelo is more than a teacher. He's a good friend and he's always available to help us whenever we need. Que bacana, agradeço, Eduardo. Obrigado, de coração. Para aqueles que não entenderam, ele diz o seguinte: eu gostaria de dizer que o Marcelo é mais que um professor, ele é um bom amigo e ele está sempre disponível para nos ajudar quando nós precisamos. Obrigado, Eduardo, de coração. E aí, o amigo pergunta, né, pô, fiquei sabendo, você foi para os Estados Unidos, ele confirma se ele foi, aí ele vai, pô, e aí, como é que foi a parada, né? Como é que foi essa sua viagem? E a pergunta que nós fazemos em inglês é, and how was it? How was it? Então, ó, lembra que eu mencionei na aula passada que o I tem som de E, tá? Então eu não pronuncio did, eu pronuncio did, ok? Yes, I did, tá vendo? E, did, não did. Beleza? Viu a diferença? Aqui é a mesma coisa, é how was it? Ó, não é it, é it, ok? E se nós seguirmos o padrão linguístico do inglês, as letras EA, na maioria das vezes, possuem o som de I. Na maioria das vezes. Existem exceções, sempre. Mas, então, se nós pegarmos a palavra comer em inglês, eat, comer. Essa palavrinha aqui, no final dessa terceira frase, pronuncia-se it. Não é? Olha a diferença. Eat, comer, eat. Agora é it. It. Viu a diferença? Um é com som de I e o outro tem o som de E. Show? E padrão linguístico, gente, é a forma mais simples, mais rápida, mais prática de você aprender o som de milhares de palavras em segundos. Porque você aprende um padrão linguístico e dá sequência com o restante. Todas as vezes que você vê uma palavra com o I, você tenderá a pronunciar com som de E. E sempre haverá exceções, tá tudo bem, haver exceções acontece. Eu mencionei que nós falaríamos um pouco sobre isso, né, padrão linguístico hoje, eu acho isso muito importante, a gente fala muito sobre isso dentro da Wave, porque ajuda muito os alunos. Olha, pensa em português. Eu brinco, eu canto, eu danço, eu pulo, eu sabo. Não é eu sabo, né? Nós falamos o quê? Eu sei. Nós estamos fugindo ao padrão linguístico? Sim. É uma exceção? É. Mas a maioria das vezes vai ser o mesmo padrão. Brinco, canto, danço, pulo. Ok? Então a gente segue o mesmo padrão. No verbo saber é diferente. Eu sei. Em inglês também temos padrão linguístico. Em qualquer língua a gente tem padrão linguístico, porque isso facilita as coisas. Existem exceções a esses padrões linguísticos, sim. Mas se você souber o padrão, fica muito mais fácil de você guardar a exceção do que você ficar guardando cada uma das palavras ou da pronúncia das mesmas. Tá? Ficou claro? Legal. Ah, o William tá perguntando how do I say puxa-saco in English? Yeah, a gente chama de butt liquor. Eduardo, mas, gente, é verdade. Eduardo é um cara muito gente boa, foi, né, aluno nosso, e é aluno nosso, né? Porque na Wave é assim, quando você se matricula, você chega até a sua fluência em até 6 meses, o curso tem 9 meses de duração, e quando você conclui o curso, você migra para um outro grupo chamado Wave English Speakers, que inclusive, esse grupo Wave English Speakers tem o dedo do Eduardo, tá? E aí você vai permanecer com a gente para sempre. E não tem nenhum custo adicional para isso, tá? De graça. Sempre vai ter um acompanhamento do professor, você sempre poderá praticar inglês ali, falando inglês com outros participantes e com o professor. Então, assim, de fato, a gente está interessado no resultado do aluno.
E Eduardo começou com a gente, se não me falha a memória, Eduardo, acho que março, né? Março de 2021? Seria isso, né? Acho que sim. Março de 2021, se não me falha a memória, e está com a gente até hoje. Né? Eu costumo brincar, se matriculou na Wave, agora tem que me aturar pro resto da vida. É ou não é? Legal, legal. Dando sequência, então, vamos à pronúncia disso daqui. And how was it? Além do it, nós temos a junção do was com it, porque o was termina com um som de S, um som de uma consoante, e it começa com o som de uma vogal. Então a gente junta um no outro e transforma esse S em Z. E aí fica was it, ok? And how was it? And how was it? Ok? Vamos tentar? Close your eyes, listen and repeat. And how was it? And how was it? And how was it? Repare que nessa última pronúncia eu também omiti o som do T, né? How was it? Esse último T do it. E eu falei sobre isso também na primeira aula. É muito comum em inglês omitirmos o som dos T's, né? Então, a gente, olha só a pronúncia, ó. Você engole o som do T, viu? And how was it? Tá? Beleza, excelente. E aí o amigo responde, né? Como é que foi a parada? Como é que foi essa viagem aí? E ele diz, it was amazing, amazing. Eu amo essa palavra, amazing, significa fantástico, né? Maravilhoso, incrível. Então, it was amazing. Ele foi para os Estados Unidos e a viagem foi amazing. Beleza? Vamos lá, let's repeat this one. It was amazing. It was amazing. It was amazing. Very nice. Gente, é a prática que nos leva à evolução. Lembre-se sempre disso. Jamais se sinta desencorajado, desmotivado, porque você tem uma certa dificuldade no momento inicial. Todo mundo tem dificuldade no momento inicial. A gente está começando, a gente tem as nossas dificuldades. Aliás, nós somos seres distintos uns dos outros. Então a gente tem não somente as nossas dificuldades por estarmos começando, mas existe aí também toda uma história de vida, né? Todo um contato prévio com o inglês ou não. Então, toda uma estrutura ligada à nossa, o que nós na psicologia nós chamamos de ontogênese, que é a nossa experiência, a nossa vivência mesmo de mundo. Tá? E se alguém disse para a gente no passado que inglês era difícil, ou se a gente tentou no passado aprender o idioma e não conseguiu devido, né, a diversas circunstâncias e tal, a gente cria no nosso cérebro um trauma, um bloqueio linguístico que nos atrapalha de falarmos o idioma. É importante a gente se desvencilhar disso, tá? Se livrar disso. E aí entram dois pontos. Primeiro, não sou perfeito. É importante que você entenda isso. Você não é perfeito. Esquece esse negócio de perfeccionismo. Isso não existe. Isso é tiro no pé. Você jamais será perfeito. Você nunca vai conseguir ser perfeito. Marcelo, você está me desencorajando. Não, não estou desencorajando. Estou te encorajando. Porque o importante não é a perfeição. O importante é a prática. A gente tem que se apaixonar pelo processo. Entende? É fazer pelo amor ao que está fazendo. É pelo processo que deve se apaixonar e não pelo resultado em si. E principalmente não pela perfeição, porque a gente não é perfeito, tá? Perfeição só na glória, ok? Então tem que se libertar disso. Segundo ponto, você não é igual ao outro, ok? Se o outro tem maior facilidade ou não, problema do outro, ou vida do outro. Você não tem nada a ver com isso, isso não muda a sua história. Então, quando você faz uma comparação de você com você mesmo, e diz, pô, eu tô hoje melhor do que ontem. Show de bola! É isso que a gente está procurando, 1% por dia, 1% de evolução diário,
tá? Eu não posso me comparar com o João, com o Carlos, com a Maria, porque isso seria injusto comigo. As pessoas possuem experiências de vida diferentes, beleza? Então lembre-se, foque em você e na sua evolução. Entenda que o processo, o aqui e o agora é o que realmente importa. E dê o seu melhor naquilo que você estiver fazendo, independente do que for. Entregue sempre o seu melhor. Deixe que o resultado vai vir, tá? O resultado vai vir. Faça o seu melhor hoje. E se achou que não ficou bom o suficiente agora, repita. Não ficou bom? Repita novamente. Esse treino vai fazer você crescer, tá? E eu, Marcelo Dutra, seu professor, estou aqui disponível para te ajudar até que você chegue lá, tá bom? E posterior também, né? Como é o caso aqui do Eduardo. Concluiu, chegou lá, alcançou sua fluência, bora dialogar para você não perder tudo isso, tá?